Então vamos a essa breve reflexão na palavra de Deus. 1 Reis, capítulo 11, apenas os versículos 1 a 4 de início. Diz assim a palavra de Deus. Além da filha de Faraó, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não casem com elas, nem casem elas com vocês, pois perverteriam o coração de vocês para seguirem os seus deuses. A estas Salomão se apegou pelo amor. Tinha 700 mulheres, que eram princesas, e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o coração dele não era fiel ao Senhor, seu Deus, como havia sido fiel o coração de Davi, seu pai. Oremos. Pai amado e bendito, te louvamos pela tua palavra, Deus, que nesse episódio relata acontecimentos tão antigos, Deus, que aconteceram há tantos séculos atrás, mas que são vivos para nós hoje por meio da tua palavra e nos ensinam e nos direcionam, e o teu Espírito Santo usa como ensinamento para nos corrigir, para nos guiar, para nos conduzir de acordo com a tua boa, agradável e perfeita vontade. Então fala aos nossos corações, ser glorificado, que a tua igreja seja edificada e pessoas sejam abençoadas por essa breve palavra, mas que a tua palavra, Senhor, e ela é poderosa para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, pois é a tua palavra, Deus, que ela venha fazer morada em nossos corações e venha essa palavra mexer em coisas em nós que talvez precisam ser mexidas e ajustadas para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, uma pergunta simples e breve, mas importante. Quem tem sido os seus conselheiros? Todos nós temos conselheiros. Algumas pessoas pedem conselho a mais pessoas, outras a menos, outros não pedem para ninguém, outros pedem para todo mundo, que é um perigo. Não ter ninguém a quem você peça conselho na hora de tomar uma decisão importante é perigoso. Às vezes alguém olhando de fora vai te fazer ver, né? Esse é um dos significados da palavra admoestar, que é encontrada nas Escrituras, é fazer ver. Às vezes alguém de fora vai te fazer ver coisas que você não está enxergando sozinho. Então não é bom não ter nenhum conselheiro, mas também não é bom ter todos os conselheiros disponíveis. Isso pode te confundir. Então, é bom termos conselheiros. E muitas vezes nós o temos. E quem são os seus conselheiros? Talvez você não tenha muitos conselheiros, amigos, amigas, pessoas com quem você divide suas dores, seus fardos, suas dúvidas, mas você tem como conselheiro a palavra de Deus, a oração, o Espírito Santo falando no teu coração, isso é muito importante, falaremos sobre isso também. Mas nessa breve reflexão, eu li esse texto algum tempo atrás, que eu também estou fazendo no plano de leitura bíblica, também às vezes tenho dificuldade, me atraso um pouquinho, depois coloco em dia, mas tenho sido muito abençoado pela leitura da palavra de Deus, e algum tempo atrás, quando lia esse texto do livro de Reis, eu fiquei muito impactado ao refletir, né, até foi falado aqui em aula, acho que foi o Nelson que deu aula, não foi, Paulo, sobre Reis? Não, foi você, né? O irmão, mas o Nelson mencionou alguma coisa, quando ele falou de Cântico dos Cânticos, que ele falou de Salomão. Salomão, né, até cansa de falar o tanto de mulheres que ele teve, não só o número, que é absurdo, 700 mulheres e 300 concubinas, mas fala que ele teve mulheres, além da filha de Faraó, teve moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, etéias e mulheres das nações que o Senhor tinha dito que não casassem. Mas eu não vou falar de casamento, não vou falar dessa poligamia extrema de Salomão, mas eu queria chamar a atenção para, na vida de Salomão e de mais 3 homens, algo que eles têm em comum. Salomão, o seu filho Roboão, que foi o filho que herdou o reino de Judá, de Salomão, filho de Salomão com uma amonita. Um outro homem chamado Jeroboão, que foi o primeiro rei de Israel depois que teve a divisão. E ainda um homem cujo nome nós não sabemos, a Bíblia não revela, só nos fala que era um profeta de Judá. Salomão, o rei, o terceiro rei e último do reino unificado, Israel e Judá. Roboão, o primeiro rei depois da divisão em Judá e Israel, que foi o rei de Judá, filho de Salomão. Jeroboão, o filho, não filho, mas o rei de Israel depois da divisão. E esse profeta que aparece lá no capítulo 13. O que há em comum na vida desses homens? Alguns foram reis, mas o profeta não foi rei. Alguns nos eternizaram palavras da parte do Senhor, como o próprio Salomão,
nos escritos de Provérbios, por exemplo, e Eclesiastes, que muito atribuem a Salomão, mas Roboão e Jeroboão não foram profetas. O que há em comum na vida desses 4 homens que eu quero compartilhar com os irmãos rapidamente nessa noite? Esses 4 homens tiveram conselheiros ruins. Esses 4 homens tiveram ou conselheiros ruins ou influências ruins que foram fatais, que foram decisivas para um desfecho ruim na vida desses 4 homens. 4 homens com algum poder, 3 reis e um profeta da parte do Senhor, que foi usado por Deus para trazer uma mensagem da parte de Deus, mas os 4 tiveram um desfecho ruim, porque ou ouviram maus conselhos, ou foram influenciados por pessoas que os fizeram tomar más decisões. O primeiro deles, Salomão, nós vendo aqui o versículo que lemos já no versículo 4, diz assim: sendo já velho, aqui o velho rei Salomão, suas mulheres eram muitas, como vimos aqui, e de diferentes nações, lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o coração dele não era fiel ao Senhor seu Deus, como havia sido fiel o coração de Davi, seu pai. Então, Salomão não é exatamente um conselho, mas uma influência. Aquele monte de mulheres de várias nações corromperam o coração de Salomão, e ele não era mais íntegro e dedicado somente ao Senhor nosso Deus. Isso trouxe a ira de Deus, que está um pouquinho à frente ainda no capítulo 12, versículo 11, diz assim: por isso o Senhor disse a Salomão, já que você procedeu assim e não guardou a minha aliança, nem os meus estatutos que lhe ordenei, vou tirar o reino de você e dá-lo a um dos seus servos. Versículo 12. No entanto, por amor a Salomão, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você estiver vivo, mas durante o reinado do seu filho. Todavia não tirarei o reino todo, darei uma tribo ao seu filho, por amor a Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém que escolhi. Que palavra dura. Salomão é aquele que começou muito bem. Se você lembra, no início do livro de Reis, 2 prostitutas chegam a ele e pedem que ele resolva uma questão, que as 2 tiveram filhos, e um dos filhos morreu numa madrugada, e uma estava acusando a outra, que era a mãe do filho vivo, e a ela dizendo que não, e aí Salomão, com a sabedoria que ele pedir a Deus, ele falou assim: tragam-me uma espada, vamos partir a criança viva no meio, e aí divide metade para cada um. Ah, que já tinha o filho morto naquele incidente, falou: é isso mesmo, parte o filho. Mas a mãe verdadeira falou: não faço isso não, dá para outra. Aí ele falou: essa é a mãe. Que o amor de mãe a aguçou e ela não aceitava, preferia ficar sem o filho do que ver o filho sendo morto. Esse homem que teve essa sabedoria, esse homem que fez alianças que favoreceram Israel, caiu por causa da influência de mulheres de outros países, que ele se aliançou em aliança de casamento, e teve esse triste desfecho de receber de Deus a palavra de que perderia o reino, não na sua geração, mas no seu filho Roboão, e isso de fato aconteceu. E para que isso acontecesse, Deus levantou um outro homem, que é o segundo personagem que nós vamos ver nessa noite, chamado Jeroboão, e está aqui ainda no capítulo 11, no versículo 30, Aías é um profeta da parte de Deus. Aías, versículo 30, pegou a capa nova que estava usando, rasgou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão: pegue 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que rasgarei o reino das mãos de Salomão e a você darei 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo por amor a Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Isso aconteceu por causa da falta de sabedoria de Roboão, filho de Salomão. Jeroboão assumiu 10 tribos de Israel, e aí Jeroboão estava com tudo ali, Deus havia prometido, ele havia assumido, e olha o que acontece aqui no capítulo 12, vire uma página na sua Bíblia. Capítulo 12, versículo 25. Diz assim, 1 Reis 12, 25. Jeroboão edificou Siquém, na região montanhosa de Efraim, e passou a residir ali. Dali edificou Penuel. Então ele pensou: agora o reino voltará para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deles se voltará para o Senhor deles, para Roboão, rei de Judá, que era o filho de Salomão. Eles me matarão e voltarão para ele, para o rei de Judá. Olhe para mim por um instante. Como foi visto aqui, em aulas da nossa escola bíblica dominical, o reino foi dividido. A parte que ficou com Jeroboão, o reino do norte, o reino de Israel, ficava ao norte. E o reino do sul, Judá, ficou com Roboão. O que aconteceu com Jeroboão? Deus havia falado por meio do profeta Aías: você vai ter 10 tribos, o reino é seu.
Mas o medo se apoderou do coração dele, que ele pensou, a gente está lá no norte, e Jerusalém está lá no sul. O que vai acontecer? O pessoal vai sair lá de Israel para adorar em Jerusalém, vão ver lá o povo de Judá, vão ver o rei Roboão, vão acabar voltando e vão me destronar. Ele temeu, Deus tinha falado com ele claramente, você será o rei de Israel. Ele temeu porque viu que o povo ia descer para adorar em Jerusalém, ficou com medo de perder o reino. E é o que ele faz, o versículo 28 nos revela. Por isso, depois de... Leia comigo o início do versículo 28. Por isso, depois de se... Opa, então, diferente de Salomão, que não teve exatamente um conselho, mas teve uma influência das mulheres de outras nações que adoravam outros deuses, Jeroboão ouviu conselhos. E olha o conselho que foi dado a ele. O rei fez 2 bezerros de ouro. Lembra lá de Êxodo? Igual lá na passagem. Fez 2 bezerros de ouro e disse, basta de subir a Jerusalém, eis que os seus deuses, ó Israel, que tiraram você da terra do Egito, eis aí os seus deuses, versículo 29, pôs um em Betel, que era mais ao sul, e o outro em Dan, que era lá no norte de Israel. E isso se tornou um pecado, pois o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Jeroboão ouviu um conselho, e seu coração ímpio fez com que ele estipulasse adoração em Dan e Betel, para ninguém passar de Betel e chegar a Jerusalém e voltar seu coração para Roboão. E isso foi encontrado como falha diante de Deus, como você vai ver lá no capítulo 14. Avance no capítulo 14. Aí o profeta Aías, agora, lembra daquele profeta que tinha dito que Jeroboão ia ter o reino, ia ser tudo dele? Agora a mulher de Jeroboão vai pedir que ele ore por um filho, e ela recebe uma palavra muito dura. 14, versículo 10. Portanto, eis que trarei o mal sobre a casa de Jeroboão, e eliminarei de Jeroboão todo e qualquer indivíduo do sexo masculino, tanto escravo como livre, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco. Olha que palavra dura, irmão. Às vezes o pessoal tenta amenizar as palavras da Bíblia, mas a Bíblia tem palavras que... Lá em Malaquias, eu lembro quando eu expus todo o livro de Malaquias aqui, salvo engano no capítulo 2, Deus fala que vai pegar o esterco e passar na cara do sacerdote. É assim mesmo que está escrito. Para deixá-lo imundo e ele ser expulso do santuário. A Bíblia não é politicamente correta. Às vezes tentam fazer, mas não é. Deus fala o que tem que ser dito. Ele fala, assim como a gente joga o esterco fora, o rei vai ser jogado com a sua descendência toda para fora, porque ele fez o povo de Deus pecar. Olha que coisa séria. Versículo 10 ainda. E eliminarei de Jeroboão e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo ele se acabe. Isso de fato aconteceu, irmãos. Isso aconteceu. Mais à frente, toda a família de Jeroboão foi destruída e perdeu o reino. Então, um rei que estava com o reinado na mão, 10 tribos, o reino de Israel. Seu coração ímpio fez ele buscar maus conselhos e ele também acabou mal. Mas tem mais um personagem, Roboão, filho de Salomão. Aí volte ao capítulo 12. Roboão assume o reinado depois de Salomão. E aí o povo vai reclamar com ele que Salomão já estava velho, já estava desviado ali, estava botando muito imposto, muitos impostos. Quando o governo quer taxar muito imposto, normalmente não é um bom governo. O seu pai nos impôs um pesado jugo, versículo 4. 12:4. Seu pai, diz o povo para Roboão, nos impôs um pesado jugo, alivia a dura servidão de seu pai e o pesado jugo que ele nos impôs, e nós o serviremos. Roboão, o filho de Salomão, respondeu, vão embora e voltem daqui a 3 dias. E o povo se foi. O rei Roboão foi pedir o quê? Tá aí. Outro pedindo conselho. Aos anciãos que haviam estado na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo, como vocês me aconselham a responder a este povo? Eles disseram, se hoje o Senhor se tornar servo deste povo e o servir, em resposta a falar boas palavras, eles se farão seus servos para sempre. Deu um bom conselho. Roboão, alivia aí. Alivia as taxas de juros, alivia os impostos. Dá uma aliviada aí, Roboão. Que aí o povo, você vai ganhar o coração do povo e eles vão estar sempre contigo. Foi o conselho dos anciãos lá da época de Salomão. Mas olha o que nos diz o versículo 8. Mas Roboão fez o quê? Desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e foi pedir conselho aos jovens que haviam crescido com ele e o serviram. Ele perguntou, o que vocês me aconselham? O que devo responder a este povo que me pediu para aliviar o jugo que o meu pai lhe impôs? E os jovens que haviam crescido com ele responderam, diga o seguinte a este povo,
que se queixa do pesado jugo que o seu pai lhe impôs, e que pede para que ele seja aliviado. Diga-lhe o seguinte: o meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Assim que se meu pai lhes impôs um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou vocês com açoites, eu vou castigá-lo com escorpiões. E sabe o que Roboão fez? Seguiu o conselho sábio dos conselheiros, tenta ganhar o povo, vai devagar, alivia os impostos, alivia as taxas, deixa o povo ver que você é um rei que quer o bem do povo. Ou dos amigos dele, não, está falando que está duro, vai ficar mais duro ainda. Você é mais brabo que teu pai. Roboão seguiu o conselho dos amigos dele. O povo se rebelou, Jeroboão surge aí como uma figura de liderança e o povo rompe, e a profecia que havia sido feita se cumpre. Lá no versículo 15, diz assim: assim o rei não deu ouvidos ao povo, porque esta reviravolta vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito a Jeroboão, filho de Nebate, por meio de Aías, o silonita. Então, naquela sua insensatez, Roboão fez com que a profecia se cumprisse. Aí talvez você pense, então não tinha jeito. Fizesse o que ele fizer, ele ia perder o reino. Aí a gente vê algo muito interessante, que é a soberania divina e a responsabilidade humana. O reino ia ser tirado. Deus já tinha dito que ia tirar, irmãos. Só que Roboão contribuiu para isso. Então Roboão também é culpado, porque por causa da insensatez dele, por pedir um conselho e seguir um conselho errado, isso aconteceu naquele momento. Talvez, aí a gente está conjecturando, se ele tivesse seguido o conselho, tivesse agido de outra forma, o reino ia sair de qualquer momento, de qualquer maneira. Mas não por causa da imprudência e da insensatez dele. Às vezes a gente fala, mas Deus que fez assim, a gente que é fatalista, se Deus fez assim. Não, a gente tem responsabilidade e Deus é soberano. É um dos mistérios que às vezes fica difícil a gente entender. Então, novamente, um homem, um rei, pede conselho, dá um bom conselho, ele não segue, segue o mau conselho, e ele se dá mal, perde o reino, fica só com o reino de Judá. E o último exemplo, ainda nesse pacotinho, estamos só em 1 Reis 11 a 14, e olha quantos exemplos, não muito bons, infelizmente, temos a seguir. Capítulo 13, aparece um profeta, lá de Judá, e vai trazer uma palavra dura contra aquele Jeroboão, que instituiu idolatria no reino de Israel. Uma palavra dura, muito dura contra ele. Aquele homem era um profeta da parte de Deus. Era um profeta que veio da parte do Senhor e falou contra Jeroboão. Jeroboão ficou com raiva, mandou prender, a mão dele ficou seca, e ele ficou desesperado, e o profeta mandou que o curasse. Ele falou, fica aqui. O profeta, não posso ficar aqui contigo não, porque Deus mandou não ficar em lugar nenhum aqui. Eu vim por um caminho, vou voltar por outro, vou embora para a minha terra. Aquele profeta foi firme, era um homem de Deus. Ele chegou e falou que tinha que ser dito para o profeta Jeroboão, para o rei Jeroboão, e falou, não quero nada daqui. Deus mandou não ter parte nenhuma com vocês e meteu o pé e ir embora. E ele fez isso. Só que, olha como é que são as coisas. Surge um profeta velho. E fala assim, cadê o homem de Deus? Foi embora. Pega ele lá, chama ele lá para a gente conversar. E aí, olha aqui no capítulo 13, já lá, eu estou simplificando para a gente ganhar tempo, mas se você está acompanhando, você passou por essas leituras, se não, e você desejar, faça essas leituras depois. Versículo 15, 13 e 15. Então o velho profeta lhe disse, venha comigo até minha casa e coma alguma coisa. Mas o profeta de Judá respondeu, não posso voltar com você, nem entrar em sua casa. Não posso comer nem beber nada com você neste lugar, porque me foi dito pela palavra do Senhor, ali você não deve comer nem beber nada, também não deve voltar pelo caminho por onde foi. O velho profeta respondeu o quê? Também eu sou profeta como você, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo, faça-o voltar com você à sua casa, para que coma e beba alguma coisa. Mas isso era... O que o profeta, que era um cara da parte de Deus, fez? Foi para a casa do velho profeta. Quando chegou lá, o próprio velho profeta foi usado por Deus para falar, eu te mandei, não vim, agora você vai morrer. Ele pega, o jumento dele vai embora, um leão ataca no caminho e morre. E aí fica o leão, o cadáver e o jumento, para mostrar que era algo de Deus. Porque como é que o leão vai atacar e não vai comer? Não comeu, não devorou nem o homem, nem o jumento, mas ficou lá quietinho esperando, como quem diz assim, o cara morreu porque Deus providenciou. Novamente, um homem de Deus, usado por Deus. Deus falou para ele, não come nada. Aí vem o profeta velho, não, mas um anjo apareceu para mim. O que esse cara tinha na cabeça? Eu creio que ele devia pensar que por aquele homem ser um homem de Deus mesmo, trazer ele para dentro da sua casa era lucro. Então, vou botar esse cara, vou dar uma comida para ele, que Deus vai me abençoar. E mentiu. Então, cuidado quando aparecer um velho profeta, alguém se dizendo da parte de Deus. O povo de Deus, o povo brasileiro é muito crédulo. Às vezes o pessoal acredita em tudo. Qualquer coisa que fala, né? Cuidado com as ligações, né? Aqui é do seu banco, estão tentando acessar a tua conta. Cuidado. Ou pior, né? Olha,
Você foi escolhido para ganhar um super prêmio, você vai escolhido para ganhar 50 mil reais, e você vai agora, eu só preciso que você me dê alguns dados seus, e em 10 minutos o dinheiro vai estar na sua conta. Poxa, olha, é a bênção que eu estava esperando. Cuidado. O povo brasileiro, infelizmente, é muito crédulo, e muita gente se converte e continua muito crédulo. Aí chega alguém falando que é da parte de Deus, que um anjo me falou, não, que Deus não fale, hoje nós cremos, irmão. Temos orado para Deus manifestar dons em nossos meios, frequentemente ouvimos testemunhos da nossa pequena igreja, de pessoas, fulano orou por mim, fulano falou isso para mim, aquela irmã de oração me trouxe uma palavra, aquele irmão mandou um louvor para mim, mandou uma pregação, me ligou num dia que eu estava angustiado. Deus fala ainda hoje, irmãos. Mas nós temos que ter discernimento, julgai todas as coisas e reter o que é bom. Mas é um velho profeta, ele falou que um anjo apareceu para ele, vou lá com ele, se deu mal. Saiu de lá direto para a morte, nem para o sepulcro, porque ele nem foi sepultado na sua terra. 4 homens, com tudo para dar certo. O rei Salomão, filho de Davi, com toda aquela glória, foi influenciado pelas mulheres, desagradou a Deus e teve um fim muito triste. O rei Jeroboão, Deus falou, o reino é teu, 10 tribos, mas por causa do medo, foi se aconselhar com quem não devia, instalou idolatria em Israel, e depois foi julgado por Deus. Roboão, filho de Salomão, com o reino de Judá na mão, preferiu ouvir seus amigos a ouvir os sábios conselheiros do seu pai, se deu mal também. E por fim o profeta, fez tudo certo, só errou e foi para o lugar que Deus mandou que ele não fosse. Aí ouviu alguém que parecia espiritual, falou do anjo, falando assim, então é de Deus, não era. Isso custou-lhe a vida. Quem são seus conselheiros? A quem você tem dado ouvidos? Quem devem ser nossos conselheiros? Procure, por exemplo, se você está passando um problema conjugal, não busque um conselho em quem não acredita na palavra de Deus. Porque possivelmente você vai ouvir coisas que não vão ser concernentes com o que Deus entende acerca de casamento. Tenha cuidado de buscar com quem se aconselha, mas precisa ser alguém que tema e ama a Deus. Dei só um exemplo, dentre muitos. Se você precisa de uma orientação específica, me procure um gabinete pastoral, procure um irmão, uma irmã da igreja de muita confiança. Homens devem se aconselhar com homens, mulheres com mulheres, o motivo disso é óbvio, um cuidado. Quem são seus conselheiros? Devem ser homens e mulheres que amam e temem a Deus. Mas tem uma coisa que eu gosto, porque a nossa igreja, embora seja pentecostal reformada, ela é pentecostal. E é uma coisa muito presente na igreja pentecostal, que às vezes você fala assim, está passando pela prova, vai dando glória a Deus e vai orar no teu quarto lá, acorda de madrugada. Tem hora que você vai pedir conselho, mas tem hora que tu vai ter que dobrar teu joelho e buscar Deus, irmãos. Então, o conselheiro é bom, mas tem hora que você vai ter que fazer igual Jacó, lutar com Deus. Eu lembro, já contei esse testemunho para a igreja há muito tempo que eu não falo sobre isso, quando eu e Tatiana recebemos o diagnóstico da síndrome de Down do João, foi um exame, ela ainda estava grávida, os nossos pais nem souberam, a gente só soube, os meus pais souberam na maternidade, acho que Regina e Ricardo perto do parto também, não foi? E a gente quis preservar a família, e naquele momento foi muito difícil. E aí quando a gente viu lá, esqueci o nome do exame, cariótipo lá, T21, trissomia do cromossomo 21, que é o que caracteriza a síndrome de Down, eu e ela ficamos muito angustiados, e eu fui buscar Deus em jejum e oração, não falei para quase ninguém, pouquíssimas pessoas sabiam disso. A única pessoa que eu tenho certeza que sabia era minha irmã, que nós falamos logo com ela, a gente quis preservar a família, e poucas pessoas da igreja souberam desse episódio, eu ali batalhando em oração, e jejuando e clamando, e às vezes acordava de madrugada, Tatiana ajoelhada aos pés da cama, clamando, chorando, pedindo misericórdia a Deus, até porque assim, o João nasceu com muita saúde e até hoje, tem mais saúde que os irmãos, mas a síndrome de Down pode trazer algumas consequências como questões cardíacas que ele não teve, então a gente tinha muitas preocupações, e clamando e orando, e um dia eu estava fazendo uma leitura bíblica, e acordei bem cedo de manhã, e abri, os irmãos, alguns já ouviram esse relato, Daniel capítulo 10, e estou lendo lá, e fala assim, daquele episódio em que Daniel ora ao Senhor e por 3 semanas espera até que o anjo traga a resposta. E quando o anjo traz a resposta, fala, Daniel, homem muito amado, a tua oração foi ouvida desde o primeiro dia em que aplicaste teu coração a isso. E eu, glória a Deus. Aí eu fui para o meu computador fazer alguma coisa, abri o calendário do computador, peraí, que dia é hoje? Aí contei lá, exatas 3 semanas de quando a gente recebeu a notícia. Irmãos, eu fui invadido, inundado por uma paz, só não dá para explicar, só quem experimenta sabe. Minha vida mudou, irmãos.
João continuou com síndrome de Down. João está lá, é um milagre. Esse menino é um mistério, aí tem umas coisas lá que eu não entendo. Mas Deus sabe, Deus vai fazer. Mas o meu coração mudou, irmãos. Porque eu tive uma experiência com Deus. E quando eu li que Deus falou a Daniel, desde que aplicaste no primeiro dia teu coração a buscar o Senhor, a tua oração foi ouvida. Quando eu li aquilo ali virou vida no meu coração, acabou, irmãos. O eterno Deus Todo-Poderoso falou comigo do primeiro dia que tu recebeu aquele diagnóstico, que aplicou seu coração a buscar Deus, a tua oração foi ouvida, isso me basta. Porque Deus ouviu a minha oração. Então, busque conselhos em homens e mulheres de Deus que você confie, que realmente temam a Deus, mas busque a Deus. Lembre-se que nós somos pentecostais. Não fica triste quando alguém bater no teu ombro e falar assim, irmãozinho, quanto tempo você não faz um jejum? Quando você tem lido a Bíblia e tem orado? Você tem vindo na reunião de oração? Vai orar e vai buscar Deus. Fala menos e ora mais. Murmura menos e louva mais. Essa veia pentecostal a gente não pode perder não, irmãos. Porque tem hora que Deus vai levantar pessoas para falar contigo. Legal, bom, ouça bons conselhos. Mas tem hora que parece que Deus tira todos os seus apoios. Você não encontra ninguém, você não consegue falar com o pastor, você não consegue falar com a irmã de oração, você tenta falar com o teu amigo, não consegue, você fala assim, Senhor, ninguém está disponível. Aí você olha para o céu, mas quem realmente importa está disponível? Sempre. Busca o Senhor em oração, busca o Senhor em jejum, busca o Senhor nas madrugadas, nas manhãs, nas noites, leia a palavra de Deus, que Deus fala por intermédio da sua palavra. E busque sim bons conselheiros, mas não rejeite a experiência com Deus, irmãos. Quem tem sabe. Quem já caminhou com Jesus, quem já foi abraçado por Ele nos momentos de crise. E Ele falou, teu coração muda, irmão. Como é que eu fiquei 3 semanas em jejum e oração, clamando, e servindo aqui na igreja, e orando, e tocando, e pregando, e fazendo o que eu sempre fiz, vou continuar fazendo o que Deus me chamou para fazer. Mas de repente uma palavra muda teu coração. Desde o primeiro dia que aplicaste teu coração, tua oração foi ouvida, isso me basta. Se o Eterno está ouvindo minhas orações, isso é o que importa. Quem tem sido teus conselheiros? Para terminar, falei de 4 homens que seguiram conselhos ou influências ruins que trouxeram danos para as suas vidas. Mas quero terminar com a história de um homem que não seguiu um conselho. E isso é muito importante para nós até hoje. Mateus capítulo 26, e com isso eu termino. Mateus 26, versículo 21. Um homem que não seguiu um conselho dado a ele. Mateus 26, versículo 21. Espera aí. Estou em Mateus, né? Deixa eu ver se eu anotei errado. É 16, gente, desculpa. Claro, Mateus 16. Está anotado certo, a cabeça que está ruim mesmo. Mateus 16. É a empolgação da pregação. Ainda bem que eu não me preguei uma peça e a anotação está certa. Mateus 16, 21. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no 3º dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, uma espécie de conselho, que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum lhe irá acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. Se Jesus tivesse titubeado ali, falando, realmente, né? Tem necessidade disso? Por que eu vou morrer? Por que eu vou sofrer? Para que eu vou para a cruz? Que Deus não permita. Mas ao não ouvir o conselho, por assim dizer, que aparece como uma repreensão de Pedro, Jesus cumpriu a sua obra e nos comprou para Deus e pagou o preço pela nossa vida. Porque ele não seguiu esse conselho. Nós estamos hoje aqui libertos para adorá-lo, para adorar o Senhor para todo sempre. Porque ele foi para a cruz, ele sofreu, ele morreu, ele expirou, mas ele ressuscitou, ele venceu a morte e
E um dia ele voltará para nos buscar.